Boa tarde a todos, a todas. Estamos voltando com alguns vídeos e eu prometo que da agora em diante eu tentarei a voltar a ser fiel nas minhas gravações e nesse compartilhamento de temáticas que nos afetam a todos no cotidiano. Hoje eu queria falar de um tema que está na ordem do dia de todos nós. E claro, para mim que sou profissional da teologia, isso é ainda mais premente. Trata-se de religião. E uma pergunta básica que todos nós já nos fizemos alguma vez: o que é religião? Essa pergunta não nasce do nada, ela nasce da realidade que vivemos, em que, diferentemente do que pensavam os sociólogos e cientistas do século XIX e XX, a religião, ao invés de morrer, está cada vez mais presente. Ela é usada e abusada como justificativa para muitas coisas. Usa-se a religião para negar conceitos científicos, usa-se a religião para afirmar opções políticas, usa-se a religião para assassinar pessoas que vivem a sexualidade de uma forma diferente da majoritária. E o que estamos vendo nesses últimos meses, usa-se a religião para justificar ataques terroristas, para justificar guerras e para justificar genocídios. E aí a dificuldade em falar da religião. É preciso resgatar o verdadeiro sentido dessa experiência humana tão fundamental e tão presente em todas as culturas. E para tal, eu me inspirei numa afirmação de um pensador brasileiro que, mais do que teólogo, ele é um artista, e principalmente um artista da palavra que nos encanta. Trata-se de Rubem Alves. Num de seus escritos e em muitas de suas falas, Rubem Alves dizia que religião é a capacidade de transubstanciar, de tomar algo que é corriqueiro, cotidiano, comum e dar-lhe um sentido sagrado, de tomar algo que é do mundo, da realidade experimentável, seja ela humana ou das outras realidades, e dar-lhe um sentido transcendente, dar-lhe um sentido divino. Para quem é cristão, e principalmente para nós que somos cristãos católicos, esse modo de pensar é muito comum, ele nos é familiar e às vezes tão familiar que esquecemos que nós operamos com esse registro. Trata-se dos sacramentos. Na tradição católica romana, sacramento é algo sensível, algo visível que nos remete ao invisível que é Deus. E a religião é essa dinâmica, esse processo de, a partir daquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos, transcender e nele ver, sentir, experimentar, realizar a presença do divino. E para quem faz isso, isso é tão forte, tão significativo, que quando alguém nega ou então despreza essa transubstanciação, essa transformação, nós tomamos isso como um sacrilégio. Por isso que a religião é algo sério, porque ela nos permite sonhar, ela nos permite ir além daquilo que nós vivimos, ela nos permite viver a dimensão utópica de que o único real não é só o presente, não é só experimentável. O real é mais do que a realidade que nós vivemos. Isso é o bonito da religião, mas também pode ser o seu trágico e o seu perverso, como acontece naquelas realidades que citei anteriormente. No fundo, no fundo, religião é nada mais do que fazer a ligação entre o humano e o divino. Isso é o que todos os sociólogos da religião dizem, é básico. Mas é bom nós nos darmos conta dessa realidade no cotidiano, e para mim esse pensamento me veio nesse tempo de advento, porque o advento ele mostra essa relação profunda entre o humano e o divino e o humano. No advento nós celebramos o Verbo de Deus que se faz carne e vem habitar entre nós, para que o humano ele retome a sua condição originária, que é de ser parceiro, de morar no seio da Trindade, no seio da divindade. Por isso que quanto mais humanos nós formos,
mais perto de Deus nós estaremos. E a religião nada mais é do que transubstanciar o humano em divino. Por isso que a arte, que tem a mesma dinâmica da religião, ela é tão próxima da religião. Vejamos, por exemplo, o Michelangelo, quando naquela famosa frase, não sei se é real ou não, ele diz, bom, o que eu fiz foi nada mais tomar uma pedra e tirar o que sobrava e transformá-la em Davi. Aquela obra de arte fantástica que é o Davi de Michelangelo. Ou então pensemos em Beethoven. Beethoven usava as mesmas notas musicais que todos nós usamos. E ele compôs a oitava sinfonia, ou outras sinfonias que transcendem aquilo que todos nós gostaríamos de fazer e que nós fazemos no cotidiano, mas não com essa capacidade de tomar o comum das notas musicais e fazer delas uma maravilha que expressa o profundamente humano. Ou então, um outro exemplo da arte, os girassóis de Van Gogh. Todo mundo tem a cor amarela na mão, todo mundo tem o tecido suporte, mas quem é capaz de transformar tintas e panos nos girassóis de Van Gogh? Ou seja, a arte e a religião, elas têm uma mesma dinâmica, elas são a capacidade de transcender ao natural, ao comum, ao criatural, para o encontro com o divino. E eu pensei isso concretamente, e estou partilhando com vocês, quando esses dias fui provocado a fazer uma reflexão sobre o tempo do advento, e lembrei de uma música brasileira, de um autor que, imagino eu, não sei, não tem nenhuma relação com o mundo religioso e que, no entanto, nessa música ele é capaz de mostrar aquilo que nós cristãos dizemos nesse tempo do advento, que o mal, a dor, o sofrimento que todos vivemos como seres humanos, um dia vai ter cura. Nós não sabemos quando, nem onde, e pode ser que venha de onde ninguém imagina. Mas enquanto isso não vem, nós precisamos caminhar com a certeza de que a vida prevalece sobre a morte. É a música A Cura, do Lulu Santos, que muitos de nós talvez escutamos e não nos damos conta da profundeza dessa música no sentido de expressar a ânsia, a espera humana, a utopia de todos nós da vitória da bandeira da vida sobre a bandeira da morte. Convido a cada um, a cada uma a escutar essa música do Lulu Santos, A Cura, e pensar nela, relacionando-a com aquilo que nós cristãos vivemos nesse tempo de Natal, nesse tempo de advento. E aí vamos encontrar muitas afinidades, pela simples razão de que a experiência religiosa consiste nada mais, nada menos do que transcender o humano e mostrar naquilo que é o cotidiano comum o que vai além, que nós como cristãos chamamos de Deus e de Deus Trindade. Um bom tempo de advento para todos nós e que possamos sempre sonhar com a bandeira da vida e sua vitória sobre todos os sinais da morte. Um abraço de paz e bem a cada um, a cada um.